Defesa de Bolsonaro diz ao ministro que e-mail de Trump é verdadeiro. Ava! Quem não sabia que o e-mail era verdadeiro, pelo amor de Deus, meu pai? Só o ministro. Todo mundo sabe que o e-mail é verdadeiro, mas o ministro não. E olha o que diz aqui. A defesa do ex-presidente Bolsonaro respondeu ao pedido do ministro para que fossem enviados mais documentos que comprovem o convite oficial do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para Bolsonaro participar da cerimônia de posse. Na ação, os advogados anexaram o mesmo convite enviado a Eduardo Bolsonaro com endereço de envio no domínio t47inaugural.com. Traduzido, eles justificaram que esse é o endereço oficial pertencente ao Comitê Inaugural Presidencial dos senhores Donald Trump e DJ Vance. Explicaram ainda que, em eventos inaugurais presidenciais dos Estados Unidos, é prática comum a adoção de domínios específicos e temporários criados justamente para o envio de convites e comunicações informais via e-mail. Bom, aí a Metrópolis faz um histórico de tudo que aconteceu, que a gente já discutiu tudo até aqui agora. Pronto. Então, assim, a defesa está dizendo que mandou, está explicando que o diabo do e-mail é o convite oficial, o e-mail é o convite oficial, e traduziu e mandou para o ministro. Eu lembro bem que uma das coisas que o ministro falou era a seguinte, eu quero saber toda a programação. Meu filho, no link, bastava você clicar no link que tinha lá a programação inteira. Que horas começa a festa, que horas termina a festa, que horas começa a outra festa, que horas termina a outra festa. Tinha tudo explicadinho, cara. Eu me dei ao trabalho de ver isso. Será que o ministro não fez isso? Não pediu para nenhum assessor dar uma clicada no link para ver toda a programação, o cronograma está lá. Mas, enfim, ele está pedindo mais explicações, certo? E aí, o doutor Paulo Cunha Bueno, que é o advogado de Bonoro, botou isso aqui no Twitter. Eu vou trazer para vocês. Acabamos de protocolizar os esclarecimentos solicitados pelo ministro quanto à autenticidade do convite feito pelo presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para o evento de sua posse no dia 20/1. A veracidade do convite fica ratificada não apenas pelo conteúdo dos esclarecimentos prestados, mas também pela posição dos veículos de imprensa internacional, que jamais colocaram quaisquer dúvidas sobre o referido convite. É o que conhecemos, em teoria geral do direito, como verdade sabida. Então, você está vendo aí que o advogado do presida foi lá, entregou tudo que o ministro queria e o convite. O convite eu vou mostrar para vocês. É esse aqui, ó. O convite que foi entregue para o ministro é esse aqui, ó. Aí. Certo? Esse é o convite. Assinado por Steve Witkoff and Ron Kelly Loeffler. Pronto. Esse é o convite. Beleza? Esse aí é o convite, está em inglês, dizendo que no dia 22 de janeiro vai celebrar nos Estados Unidos, Donald Trump, o vice-presidente, como presidente e vice-presidente dos Estados Unidos. Estamos honrados em convidar para a cerimônia inaugural e pererê, parará, caixinha de fósforo, etc. e tal. Certo? Então, esse é o convite oficial e verdadeiro. Outra coisa que eu quero mostrar aqui para vocês é que, quando o Eduardo mostrou o link, um bocado de idiota na imprensa, um bocado de imbecil, como, por exemplo, Pedro Rousseff, pelo nome você já sabe de quem ele é sobrinho, né? Da maior anta que já governou esse Brasil, dizendo que Bolsonaro não tinha sido convidado, que aquilo era mentira, que qualquer um poderia ser convidado, que Bolsonaro era mentiroso, etc. e tal. Pô, 10 mil pessoas assistindo a gente agora, maravilha. Aí, olha isso. Esse idiota aqui, chamado Gilmar Lopes, que você está vendo aqui, tem uma página chamada É Farsas. E olha o que esse imbecil colocou na internet.
Recebi o meu convite para ir para a posse do Donald Trump. Qualquer um pode solicitar nesse site. O site é justamente o site que Eduardo Bolsonaro tinha comentado, certo? Só que é o seguinte, ele tomou uma checada. Os leitores adicionaram contexto que acham que as pessoas poderiam gostar de saber. O print postado pelo autor não se trata de um convite, e sim apenas uma solicitação. Abaixo um link que faz uma comparação entre um convite verdadeiro e uma solicitação. Aí você clica no convite, cai na página do Sam Puncher, aquele do Metrópole. Ou seja, esse maluco aí, ele, para querer sacanear com o Bolsonaro, ele disse, qualquer um, aquele link que Bolsonaro botou, qualquer um é convidado. Olha aí, ó, fui lá e me convidei, fui lá, me inscrevi e me convidei. Não, idiota. Não, imbecil. Esse convite você solicita para participar da festa popular e mesmo assim tem que esperar uma confirmação. E ele, dizendo que tinha sido convidado, tomou logo uma nota da checagem da comunidade pelo meio das fuças para deixar de ser mentiroso, certo? Porque o convite verdadeiro é aquele que eu mostrei, né, o formal, digamos assim, e o convite verdadeiro do link é esse aqui, ó, que o Samuel Puncher, né, o Sam Puncher, colocou em suas redes sociais. Esse é o convite, certo? Ponto. O resto é conversa fiada. E aí? E aí? Ai, meu pai, 10.200 pessoas assistindo a gente. Muito obrigado pela imensa audiência. Agradeço de coração. Deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, por favor. Por favor. Tá certo? Olha isso aqui, galera. Bolsonaro foi convidado. O Cachaça não foi. Eu acho que deve ter alguma cidadã lá no Palácio da Alvorada bem chateadinha, porque queria estar lá desfilando com aqueles vestidos bregas que ela tem, né? Queria estar desfilando com esses vestidinhos horrorosos, que porque ali naquela cidadã nada cai bem. Se ela se vestir de ouro, fica cafona, certo? E aí eu vou mostrar para vocês essa notícia aqui do G1. Veja bem. Posse de Trump. Brasil deve ser representado por embaixadora nos Estados Unidos. Lula e presidente eleito ainda não se falaram por telefone. Ô, gente, é mesmo? Quer dizer que Trump não falou com Lula no telefone? Rapaz. Mas falou com Bolsonaro. Falou com Eduardo Bolsonaro. Mas não falou com Cachaça. Tá sem moral, hein, Cachaça? Tá sem moral. Como eu disse, deve ter gente lá, né, do lado dele, puta da vida, porque não pode impedir Michele de ir. Podem até impedir Bolsonaro, mas Michele não pode. E ela vai estar gata, linda, maravilhosa, que nem Grace Kelly, que nem a princesa de Mônaco, que era assim o auge da beleza e da elegância mundial. Ela vai estar lá arrasando, meu. E aí vai ter gente com raiva. Vai. A gente conhece um pouco a índole dessa criatura, né? Então, assim, o Brasil vai ser representado pela embaixadora. Não foi convidado. Não foi convidado. Nem Lula, nem o vice, nem ninguém do governo foi convidado. E chora na cama que é lugar quente. E diz o seguinte, ó. A embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, deve representar o governo brasileiro na posse de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos na próxima segunda. Segundo diplomatas ouvidos pelo G1, o convite foi enviado à chancelaria brasileira e a presença da diplomata na posse confirmada. Ah, o Brasil confirmou, foi? O Brasil confirmou. Ou seja, vai mandar o representante mesmo. Porque podia cagar, né? Quer dizer, não vou mandar representante nenhum, não. Mas ia pegar mal, né? Mandar a embaixadora para a Venezuela e não mandar para os Estados Unidos. Ia pegar mal, muito mal. E outra, ela vai ficar naquela 38ª fila, aquela fila lá de trás, sabe o cinema? Quando você chega atrasado e você está
Você tem que pegar aquela cadeira que está lá em cima, que é horrorosa, é o que vai sobrar para ela. E quem é que vai estar lá do palco, do lado? Se Deus quiser, Bolsonaro. Se não tiver, vai estar Michele. Certo? Bom, o presidente Lula não foi convidado e até o momento não conversou por telefone com Trump para discutir a relação entre Brasil e Estados Unidos. Conforme auxiliares de Lula, não há movimentação para uma ligação nos próximos dias. É mesmo? Não me diga. Eu sei que ele está doido para receber esse telefonema. Não sei se vai receber, se não vai, mas até agora, nada. A ausência de convite a Lula segue a praxe dos americanos. Diferentemente do Brasil, a tradição nas cerimônias de posse dos presidentes dos Estados Unidos é convidar os embaixadores dos países que atuam em Washington. Ô, Globo! Mentindo, hein, Globo? Quem diria que a Globo estaria mentindo? Que descaração é essa, Globo? Essa tradição já foi quebrada. Vai estar lá Bukele, Milei, Giorgia Meloni, Vítor Orbán, Bolsonaro, se Deus quiser. Vai estar a nata da direita mundial lá. A nata. E eu sei que tem outros presidentes da Europa, primeiros ministros, se estapeando para estar lá. Você acha que Macron não queria estar lá? Você acha que o Olaf Scholz da Alemanha não queria estar lá? Você acha que o idiota lá da Inglaterra não queria estar lá? Os caras estão se estapeando para estar lá. Brigando, implorando para suas embaixadas e para seu corpo diplomático mexer os pauzinhos para os caras estarem lá. E aí vem a Globo dizendo, não, mas isso aí é a tradição. O Brasil vai mandar o embaixador porque isso aí é a tradição. Não, Globo. O Brasil vai mandar o embaixador porque o Brasil, o Trump não convidou Lula. É simples assim. É tão difícil de entender isso. Não convidou, não vai, acabou. Chora na cama, que é lugar quente. Certo? E aí vem ele, o Sakamoto, desculpa aí, Sakamoto, desculpa aí, Sakamoto. Às vezes eu me atrapalho com o seu nome, que é difícil de falar. E ele diz o seguinte: Sakamoto disse que a festa de Trump é uma festa de extremos e que não é bom Bolsonaro ir para lá porque Bolsonaro vai fugir. Bolsonaro vai fugir. Segundo a cabeça desse idiota, porque para mim ele é um idiota, Bolsonaro, se for para os Estados Unidos, não volta mais. Alguém avisa ele que Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Estava lá. Se ele quiser continuar, se ele quisesse pedir asilo lá, ele já estava nos Estados Unidos. Era só ter pedido asilo. Outra, se Bolsonaro quisesse fugir do Brasil, pegava um carro e ia para a Argentina. Ia ser recebido com tapete vermelho, assim, de 1 quilômetro por Milei. Milei abriu um sorriso de orelha a orelha tendo o Bolsonaro lá. Aí ele se apega, sabe o quê? Não é bom de Bolsonaro ir, não, porque ele vai fugir, porque ele já tentou, né, na embaixada da Hungria, quando ele achou que o bicho ia pegar pro lado dele, aí ele ficou lá uns dias, quando ele viu que estava tudo bem, ele saiu. Olha a mentalidade dessa esquerda, brother. Mas vamos ver o que o Sakamoto fala aí pra gente. É verdade, estava vendo aqui. Opa, vamos ouvir, né? Pelo menos com áudio, né? Que a representante da Itália, né, Giorgia Meloni, foi convidada, também o representante de El Salvador. O Bolsonaro também, né, Sakamoto, tá no impasse do passaporte. Lá vem pérola. Está no impasse do passaporte, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu para comprovar que o governo norte-americano, né, que a administração Trump está se instalando agora, realmente convidou Jair Bolsonaro. É uma coisa que o Eduardo Bolsonaro, que tem boas relações com a ultradireita norte-americana, pode conseguir facilmente também. Não é nada que não se resolveria a questão do convite, ou seja, hoje está um convite direto como acompanhante, ele poderia ser um convite nominal, não tem problema nenhum. A questão, no final das contas, é fazer uma avaliação se vale a pena realmente liberar o ex-presidente Jair Bolsonaro para os Estados Unidos com um claro risco de fuga. O presidente Jair Bolsonaro, ele fez um test drive de fuga em fevereiro do ano passado, depois de ter o seu passaporte apreendido, né? Ele ficou 2 dias na embaixada da Hungria governada por
o Viktor Orbán, né, que é um governante de extrema-direita, alinhado ideologicamente com ele, fez esse test drive de fuga, depois saiu quando viu que estava tudo ok, que não ia ser preso. No dia 30 de dezembro de 2022, ele também fugiu, de certa forma, para os Estados Unidos. Ele fala que não queria passar a faixa para o Brasil, para o Lula. Na verdade, ele fugiu com medo de que ele pudesse ser responsabilizado por toda aquela organização do golpe que veio desde o final de outubro, quando ele perdeu as eleições, mas também pelaquilo que viria, e estava claro que viria, todos sabiam que aconteceria, que era o ato golpista de 8 de janeiro daquele ano. Então ele gerou, tanto se salvou de questões passadas e também queria gerar um álibi para uma questão futura, que foi para os Estados Unidos. Então é o seguinte, já há um precedente, ele poderia fugir novamente, Diego, então a justiça vai ter que analisar também, né, se vale a pena isso, né? Afinal de contas, né? E só para terminar, peço desculpa, o presidente Jair Bolsonaro, ele é um ex-presidente. Um ex-presidente em muitos países, como nos próprios Estados Unidos, é considerado um patrimônio de Estado. Sim, é considerado um patrimônio de Estado, é considerado uma figura política relevante. Mas, para você representar um país sendo um ex-presidente, tem que haver um pedido expresso do presidente da República. Então, por exemplo, nada impede que o próprio presidente Lula peça: presidenta Dilma, a senhora poderia representar o Brasil em tal evento? Presidente Bolsonaro, o senhor poderia representar o Brasil em tal evento? E esse convite não houve. Então, o Bolsonaro, que está colocando-se na defesa dele para a liberação para o Alexandre de Moraes, né, para o STF, está se justificando, dizendo que, olha, é importante a representação para o bom relacionamento entre os países, mas ele não foi imbuído dessa missão. Ele se auto-imbuiu da missão de representar o Brasil. Mas hoje quem representa o Brasil é o governo democraticamente eleito, da qual ele e seus associados tentaram tentaram impedir que tomasse posse. Muito bom, Pedro. Gente, não é bom ver petista chorando? A galera, tira isso. Não, rapaz, é bom. É bom ver petista chorando, se humilhando. É muito bom. Você viu aí o o Sakamoto, chorando as pitangas. Não porque o representante do Brasil mesmo é o democraticamente eleito. Meu filho, mas o democraticamente eleito, que a gente sabe muito bem como é que ele foi eleito, não vai. Donald Trump escolheu Bolsonaro e chamou ele de presidente. Não chamou former president, ou seja, ex-presidente. Chamou de presidente.